Fala, minha gente, tudo bem? Deus abençoe a todos. É tarde da noite aqui, mas ainda é sábado. Depois de participar do Revolution Congresso, né? Estou eu aqui para fazer o estudo bíblico, afinal de contas, nós precisamos, de fato, ler a palavra do Senhor todos os dias, né? E tenho um compromisso de estar com vocês aqui fazendo o 6º capítulo do livro do Apocalipse. Eu gastei um tempo maior lendo aqui, estudando um pouquinho, para tentar trazer o melhor possível nesses 15 minutos de um discernimento para nós. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor, com teu Espírito e nos dá a tua graça, a tua força, ilumine-nos, para que possamos entender a tua palavra. Amém. Vamos lá, capítulo 6 do livro do Apocalipse. O Cordeiro rompe os 7 selos. Bem, os capítulos de 6 a 9 formam um todo. À medida que o Cordeiro tira os selos do livro e que ressoam as trombetas, desenvolve-se a visão dos acontecimentos que anunciam e preparam a derrota do Império Romano, protótipo dos inimigos de Deus. Os 4 cavaleiros dessa primeira visão, aqui que nós vamos ler, são inspirados no Antigo Testamento. Assim como muitas coisas que São João vai falar no Apocalipse, ele inspira-se no Antigo Testamento. Muitas coisas. Os 4 cavaleiros são inspirados em Zacarias, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Contudo, também simbolizam as 4 pragas, né, que os profetas então ameaçavam o povo infiel de Israel. As feras, a guerra, a fome e a peste. Então, as feras, a guerra, a fome e a peste. Guerra, fome e peste, né? Isso você pode conferir em Levítico 26, versículo 21 a 26, ou Deuteronômio, capítulo 32, 24. Então, vamos lá. Versículo 1, vamos ler aqui. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer como o estrondo de um trovão: Vem! Vi então aparecer um cavalo branco cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor, e para vencer ainda. Bem, um cavalo branco a tradição cristã viu no cavalo branco o próprio Jesus, o Verbo de Deus. Né? O Verbo de Deus. Isso é importante para nós. Né? Então veja, o cavalo branco é ninguém menos que Jesus glorioso que desce do céu para pôr fim às maquinações do inimigo de Deus. Então, o arco que São João menciona aparece no livro das Lamentações, quando o escritor sagrado menciona a fúria do Senhor, de Deus, contra a idolatria de Israel. Então, lá no capítulo 19 do Apocalipse vai dizer o seguinte: Vi então o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que o monta chama-se fiel e verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Então, para dizer o seguinte, de fato, algumas pessoas acham e dizem que esse cavalo branco, o primeiro cavalo, é o anticristo, mas na realidade não. O primeiro cavalo é Jesus. É o cavalo branco, é Jesus, que venceu, né? Que é vencedor e partiu para vencer ainda. Qual foi o primeiro animal que falou? Se a gente for olhar aqui no capítulo 4, versículo 7, o primeiro animal que foi descrito é o leão. Então, o leão vai dizer, vem. Né? Esse é o primeiro cavalo. O primeiro selo. É Jesus que vem para destruir, né, as maquinações do inimigo. É o primeiro selo. Versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Quem foi o segundo ser vivente que falou então? O touro. O touro, né? Ele disse, vem.
E apareceu então um cavalo, outro cavalo, desculpa, vermelho. E ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe também uma grande espada. Veja, o símbolo, então, desse segundo cavalo, o cavalo vermelho, é o símbolo das guerras sangrentas, né? Das guerras sangrentas. Então, veja, o touro, não é que ele está pedindo que venha a guerra, não, ele está dizendo, permitindo, né? Não é uma súplica para que venha calamidades, não. É uma aceitação do plano divino, né? Uma aceitação do plano divino, que permite a ação do mal para misteriosamente revelar a soberania do bem. É bonito isso, né? Deus permite a ação do mal para misteriosamente revelar a ação do bem. Isso é muito bonito. Então, a cor vermelha indica o derramamento de sangue e as perturbações provocadas pela guerra. É também a cor do dragão e das vestes da mulher prostituta, né? Que está em Apocalipse 17. E a guerra que esse cavaleiro provoca, muito mais do que uma guerra entre países, é a guerra civil, né? Guerra civil. Vamos lá. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Vem. Quem é o terceiro ser vivente? O homem. Eis que apareceu um cavalo preto, cujo montador tinha na mão uma balança. A balança é o símbolo da fome, tá? Ouvi então a voz vinda do meio dos quatro viventes que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Veja, 1 denário daria para comprar 8 quilos de pães. Imagina 1 litro de farinha por 1 denário. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é preços exorbitantes, né? Fornecimentos racionados. Então, a fome. A fome. O terceiro cavalo representa a fome. Branco, Jesus, vencedor. O vermelho, a guerra. O preto, a fome. A fome. Né? E é interessante, né? Que tanto o cavalo vermelho quanto o cavalo preto, olha só, no cavalo vermelho diz assim, ó, ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz na terra. Ou seja, ele não tinha poder em si mesmo, mas foi concedido a ele. Deus permite, como Jó, né? A história de Jó. Deus permite que o tentador tente Jó, né? E aqui também, porque foi dado ao montador do cavalo preto, mexer com a fome, né? Porque ele tinha balança, mas só daquilo que eram as coisas da primavera, a cevada, né? E o trigo. Mas as coisas do outono, importantes também, não foi mexido. O óleo, o azeite e o vinho, né? Então isso é importante para nós. Então o poder do cavaleiro preto também é limitado, assim como o cavaleiro branco. E aí, versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente. Quem foi? A águia, que dizia: Vem. E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se a Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Pela espada, guerra, pela fome, pela peste e pelas feras da terra, né? Exterminar o povo, uma quarta parte da população, né? Então, quarto cavaleiro, quarto selo, quarto cavaleiro. Quem é este? Cavaleiro esverdeado. Esverdeado por quê? É a cor do cadáver quando se está na decomposição, né? Então, o cavaleiro era chamado a Morte e o Hades o acompanhava. Então, a cor verde é a dos cadáveres em decomposição, né? A quarta parte da terra pela espada, pela fome, pela peste, pelas feras, né? Então, com isso aqui, o São João retoma as formas de os flagelos contra a humanidade, desde o Egito, contra também os flagelos contra o povo de Israel, né? Então, veja que interessante isso. Versículo 9.
Então, o primeiro selo é o cavalo branco, que é Jesus. O segundo selo é o cavalo vermelho, que é a guerra. O terceiro selo, o cavalo preto, que é a fome. O quarto selo, o cavalo verde, que é a morte, né? Morte causada pelo quê? Pelas feras, pela fome, pela guerra e pela peste, né? Pela Covid e tantas outras coisas. Covid não é nada não, tá, gente? Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamavam em alta voz: Até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Quem são, então, o quinto selo é quem? Os mártires, tá? A cada um deles foi dada, então, a veste branca. Então, os mártires que morreram por causa do nome de Jesus receberam a veste branca, ou seja, a salvação. E foi-lhe dito também que repousassem por mais um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que seriam mortos como eles. Então ainda vai vir muita gente morrendo aí, né? Martirizada. O século passado, gente, o século XXI, século XX, foi o século com o maior número de mártires. E até hoje tem pessoas morrendo por causa do Evangelho de Jesus. Vi quando ele abriu, versículo 12, o sexto selo. Houve um grande terremoto. Agora vai começar aqui, né, os sinais cósmicos, né, que simbolizam, então, o desencadeamento da ira de Deus. Vamos lá. Vi quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se preto como saco de crina e a lua inteira como sangue. As estrelas do céu se precipitaram sobre a terra, como a figueira que deixa cair seus frutos ainda verdes, ao ser agitada por um vento forte. O céu afastou-se, como um livro que é enrolado. As montanhas todas e as ilhas foram removidas do seu lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos os escravos e os homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, e dizendo aos montes e às pedras: Desmoronai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia do Senhor, grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Quem poderá ficar de pé? Bem, assim termina o sexto capítulo do livro do Apocalipse, a revelação dos 6 selos. A gente vai ter os desdobramentos até o capítulo 9, né? A gente tem os desdobramentos dessa experiência dos selos, né? Do cordeiro que rompe os selos. Mas o que a gente não pode esquecer é o seguinte, que nós temos aqui no Apocalipse um livro não de catástrofe, mas de esperança. Esperança para quê? Para aqueles que estão em Cristo estarão no céu. Então, repetindo aqui e resumindo. O poder vem de Deus. O primeiro cavalo é o próprio Jesus, o vencedor. E também que vai vencer ainda. O segundo cavalo foi-lhe dado o poder ao montador e ele é a guerra. Mas o seu poder é limitado. O terceiro cavalo é a fome, né? Preços exorbitantes, racionamento, né? É o povo que os grandes globalistas, né? E grandes capitalistas que querem sempre o dinheiro e vão matar o povo, né? De fome. E então esse é o terceiro cavalo. Então, primeiro Jesus, o segundo a guerra, o terceiro a fome, o quarto a morte. A morte causada pela peste, pela fome, pelas feras e pela guerra. O quinto selo, os mártires. E o sexto selo, os catástrofes, né? Os sinais cósmicos que mostram a volta de Jesus. Vamos aí entender tudo isso e vamos seguir, né? A gente se encontra amanhã, domingo, dia do Senhor, para o 7º capítulo do livro da esperança, o livro de Apocalipse. Deus abençoe. O que você aprendeu, o que você entendeu, ou qual a sua dúvida? Deixe nos comentários.